Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria a todos vocês. Invoquemos o Espírito Santo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Ouçamos o Evangelho, Marcos 5, de 21 a 43. Jesus atravessava de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia, tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás no meio da multidão e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente. E a mulher saiu, sentiu de dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Quem tocou na minha roupa? Estás vendo a multidão que te comprime e ainda pergunta: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele disse: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e este choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou e imediatamente começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje no Evangelho nos narra 2 grandes milagres de Jesus. Primeiro é aquela filha de Jairo, que no Evangelho de Marcos ele diz que era um chefe da sinagoga chamado Jairo, que veio até Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência pela filhinha dele,
que estava nas últimas, pedindo a Jesus que venha e imponha as mãos sobre ela para que ela sare viva. E Jesus o acompanhou. Diante da prece daquele pai, Jesus acompanhou, foi até onde estava a menina. No caminho, Jesus encontrou também com uma mulher que estava desenganada pelos médicos, aquela mulher hemorroísa, que também ela não podia tocar em Jesus por causa da situação sua que ela vivia, que era a situação de aquele sangramento hemorrágico, e isso impedia de chegar até o Senhor, de tocar nele. Mas ela então quer tocar em Jesus, não só quer, como ela precisa tocar nele. Como não pode ir de frente e não pode tocar pessoalmente nele, ela toca na orla do manto. Na orla do manto dele, bem suavemente. Embora foi um toque suave, mas foi um toque com tanta fé, que quando tocamos no Senhor com fé, chega até o coração dele. E Jesus fica perguntando no meio da multidão quem me tocou. Os discípulos lhe respondem, mas são tanta gente te tocando, te comprimindo. Como pergunta quem me tocou? Jesus sabia que no meio daquela multidão tinha uma mulher que o havia tocado com fé. A fé toca o coração de Deus. A fé é um grande dom. E quando a pessoa responde a esse dom, chega até o coração de Deus. E quando a fé chega ao coração de Deus, Deus o responde. Deus responde libertando, Deus responde curando, Deus responde libertando. Porque a resposta de Deus à nossa prece é a vida. É a vida. Ele veio para curar a nossa vida ferida, maltratada pelo pecado. Ontem ele libertou aquele homem que nós ouvimos o Evangelho, que nem algemas e nem correntes conseguiam dominá-lo, mas a palavra de Jesus domina. Ela tem domínio sobre o mal. Deus domina o mal. Deus tem poder sobre a morte, como nós ouvimos hoje, ao chegar na casa daquele chefe da sinagoga, Jairo. Jesus pega a menina pela mão, toca nela e diz, Talita cum, menina, levanta-te. E ela levantou imediatamente. Jesus pega na mão daquela menina e também hoje ele pega na nossa mão, que pode ser que estejamos mortos, ou pode ser que sejamos como aquele pai, chefe da sinagoga, que vai até Jesus, e ele vai fazendo esse caminho com o Senhor até chegar na casa dele, e no caminho, quando todos dizem para ele que a filha dele havia morrido, tua filha morreu, por que incomodar o mestre? É nessa hora que a palavra de Deus sustentou a fé dele, tua filha morreu. Jesus ouviu a notícia e disse, não tenhas medo, basta ter fé. Não tenhas medo, basta ter fé. E o que sustenta a nossa fé é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que sustenta a minha fé e a sua fé, para que nós não sucumbamos diante das mazelas da vida, diante às vezes, das atitudes, às vezes, de situações funestas como esta, de doença, de dor. O Senhor diz para nós, não tenhas medo, basta ter fé. A hemorroísa foi curada de uma doença incurável, desenganada. Aquele pai foi até Jesus, embora teve que fortalecer sua fé pelo caminho, como um peregrino, mas pôde chegar em casa, embora a menina morta, ser devolvida com vida para ele. Não tenha medo. Basta ter fé. Basta ter fé.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.